Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Hoje nós estamos celebrando a memória, a festa de Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão. Antônio de Santana Galvão nasceu na cidade de Guaratinguetá, no ano de 1739. Depois, Antônio de Santana Galvão, seus familiares, sempre buscando verdadeiramente a Deus, ingressou na Companhia de Jesus, os jesuítas, e ficando um bom tempo na Companhia de Jesus, depois do noviciado, voltou para Guaratinguetá. E seu pai conversou com o frei dos franciscanos em Guaratinguetá, e Antônio de Santana Galvão ingressou nos franciscanos, que assim ele saiu dos jesuítas, trabalhou de pedreiro, e ingressando na ordem de Nosso Pai Seráfico, continuou ardorosamente o seu trabalho, vindo para a grande cidade de São Paulo, que na época não era essa grande metrópole. Antônio de Santana Galvão trabalhou com zelo, com ardor, recebendo o sacramento da ordem no convento São Francisco, aqui na região central da cidade de São Paulo. Portanto, eu ingressei na abadia Nossa Senhora da Assunção, na ordem de São Bento. Fui vizinho do convento São Francisco quando eu residia na abadia, e trabalhou com zelo e ardor no convento, e fundou o Mosteiro da Luz das Irmãs Enclausuradas, para a oração, dedicar a oração e o trabalho. E Antônio de Santana Galvão, fazendo a sua Páscoa, foi sepultado lá no Mosteiro da Luz. E no ano de 1999, o Papa São João Paulo II beatificou Antônio de Santana Galvão. E em 2007, o Papa Bento XVI canonizou Antônio de Santana Galvão, na qual o Papa Bento XVI estava no Brasil para a abertura da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano na cidade de Aparecida. E o Santo Padre, o Papa Bento XVI, estava hospedado na abadia Nossa Senhora da Assunção, onde eu residi. Que a exemplo de Santo Antônio de Santana Galvão, o padroeiro dos pedreiros, sejamos puros de coração. E para mim, que já trabalhei em construção civil, também nesse dia, um dia muito solene para mim. Trabalhei em construção civil antes de ingressar no seminário, depois na abadia Nossa Senhora da Assunção, e depois da vida na abadia, trabalhei também com a população vulnerável. Que a exemplo de Santo Antônio de Santana Galvão, sejamos puros de coração. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam.
Jesus lhe respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vos não converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se vós não converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta! Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu o cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, a pedagogia fundamental é a conversão. É se converter. Se converter e se revestir da palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vieram pessoas ao nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo notícias ao nosso Senhor Jesus Cristo a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado. Pilatos tinha matado uns galileus e vieram trazendo respeito dessas pessoas, desses galileus, ao Senhor Jesus. E por isso Jesus responde chamando todos à conversão, a se converter, a viver a humildade. Faz uma pergunta, que a pedagogia fundamental desta pergunta é a conversão. O Senhor faz a pergunta para as pessoas que trouxeram notícias dos galileus. Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? O nosso Senhor Jesus Cristo faz a pergunta e responde a pergunta, chamando todos à conversão. Eu vos digo que não, e chama todos à conversão. Se não se convertesses, irias morrer todos do mesmo modo. A pedagogia fundamental é a conversão. Se converter e buscar verdadeiramente a Deus. E pela segunda vez, falando dos 18, pela segunda vez o nosso Senhor Jesus Cristo faz outra pergunta. Dos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles,
faz a mesma comparação que fez daqueles que morreram, dos galileus que Pilatos tinha matado, falando da torre de Siloé, chamando todos à conversão, que morreram 18 quando a torre de Siloé caiu sobre eles. E fala, se não se convertesse, iria morrer todos do mesmo modo. E está chamando todos nós à conversão a se converter agora, a mudar de vida agora, a ter amor e caridade, a viver a justiça, segundo a justiça de nosso Deus. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo fez essas duas perguntas e respondeu essas duas perguntas, chamando todos à conversão. E fez uma comparação indireta, contou uma parábola, falando de um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. Esse homem tinha figueira e ia procurar figos e não o encontrava. Então, já fazia uns 3 anos que ia procurar figos e não o encontrava. E depois mandou lá o empregado ir lá procurar figos novamente, que já fazia 3 anos que ia lá e nada o encontrava. E mandou o vinhateiro ir lá procurar novamente figos. E por isso ele disse, se não o encontrasse, corta, que ela estava inutilizando a terra. Mas disse, se não o encontrasse, era para cavar, colocar adubo, para que ela desse figos. O que colocar adubo? É a conversão, é se converter. Porque se cuidasse da figueira, colocasse adubo, pode ser que ela viria dar figos. E assim, temos que se converter agora. Se converter, fazer penitência e buscar verdadeiramente a Deus. Mandou cavar em volta dela e colocar adubo, para que ela viesse a dar fruto. Mas se não der, então era para cortar. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a conversão agora, se converter, fazer penitência e buscar verdadeiramente a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria. São José, meu amável protetor,
que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conversão é agora. Se converter e buscar verdadeiramente a Deus, ter amor e caridade. Viva Santo Antônio de Santana Galvão!